Fala pessoal, tudo bem com vocês? Novo técnico, velhos problemas. Muitos erros de passe, um meio-campo nulo e alguns problemas defensivos mais uma vez. Vamos falar sobre esse primeiro jogo do técnico Silvinho que não foi lá muito bom. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já eu vou falar sobre tudo que aconteceu nesse jogo, mas antes eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para me manter informado sobre tudo que está rolando. Lá você encontra notícias, estatísticas, resultados, transferências, tudo sobre o mundo da bola e agora tudo sobre o Brasileirão que está começando. Os jogadores, os craques do nosso campeonato nacional mais disputado se encontram no OneFootball. Vou deixar o link aqui na descrição, você baixa gratuitamente e não esqueça, serve para qualquer celular. E aí pessoal, olha onde eu tô aqui, na Neoquímica Arena, acabei de acompanhar essa partida, derrota do Corinthians para o Atlético Goianiense, comandado pelo Eduardo Barroca, que o Corinthians conhece muito bem, né? Foi técnico da base já, do Esporte Clube Corinthians Paulista, treinou Botafogo, Coritiba, e tem um estilo de jogar que acabou encaixotando o Corinthians, né? Ele deu aquela intensidade aos seus jogadores, marcando pressão e abusou dos erros corintianos para poder, inclusive, construir o seu resultado, através do Zé Roberto, que a gente já vai falar sobre ele. Mas o Corinthians, que não tinha o seu primeiro homem de meio campo, né, por conta do Gabriel e o Xavier machucados, o Silvinho escalou o seu primeiro time com algumas, digamos, contrariedades, assim, né? O zagueiro Gil retomou a condição de titular na vaga do João Vitor. Isso gerou muita contestação. No meio de campo, sem o Gabriel e o Xavier, ele apostou numa dupla com o Camacho e o Rony, com o Luan, o Ramiro jogando aberto pelo lado direito, o Matheus Vital pela esquerda e o Gustavo Silva como um atacante mais móvel lá na frente, sem um centroavante de referência. A sua linha defensiva até que funcionou, com o Fagner ficando mais, o Lucas Piton também, o Raul, especialmente ao lado do Gil. O problema foi na composição tática desse sistema defensivo, em que muitas vezes acabou oferecendo espaços para o time do Atlético Goianiense. No primeiro tempo, né? No segundo tempo, o Corinthians ficou mais com a bola, se lançou para o ataque e o Atlético apostou num contra-ataque, até criou uma grande chance, mas o Zé Roberto estava impedido numa cabeçada que o Cássio teve que defender. Mas se o Corinthians vacilasse ali no contra-ataque, poderia o Atlético até fazer mais. O Corinthians até começou a agredir mais o adversário, criar suas chances, porque o Fernando Miguel foi o nome do jogo, mas faltou muito trabalho de bola, né? A gente tem algumas jogadas, assim como, por exemplo, na inversão do Matheus Vital para o chute do Ramiro, em que o Fernando Miguel defendeu. Depois, numa bola espirrada, o Lucas Piton dá um chute muito forte, o Fernando Miguel defende de novo. E depois, no pênalti, né? Um pênalti realmente sofrido aí pelo Gustavo Silva, em que o Matheus Vital bateu, o Fernando Miguel defendeu e no rebote ele conseguiu perder também. O Luan bate, perde, o Matheus Vital perde, aí fica difícil realmente. Mas falando sobre esse trabalho de bola no meio de campo, o que eu observei no primeiro tempo especialmente, com o Ramiro mais aberto pelo lado, exatamente para tentar fazer um apoio na combinação de jogadas para o Mosquito. O Matheus Vital pelo lado esquerdo e o Luan tentando colar no Mosquito, esse meio campo do Corinthians ele não existiu. Muitas jogadas tentadas, trabalhadas assim pelos lados do campo, mas no meio a coisa não aconteceu. O Rony e o Camacho perdidos em campo, não fizeram boa partida e não conseguiram encontrar o meio campo do Atlético, que conseguiu inclusive criar boas opções. Teve inclusive uma grande enfiada de bola do Marlon, em que o João Paulo faz o gol, mas aí corretamente foi anulado pela arbitragem. Mas era esse o jogo do Atlético, tentar alguma enfiada entre linhas para tentar surpreender a defesa. E o gol surge exatamente assim, numa cochilada tremenda, tanto do Rony quanto do Camacho. Esses dois volantes, que um não acompanha o João Paulo, o outro não acompanha o Zé Roberto, e aí na tabela eles acabam chegando ao gol do Corinthians e marcando o primeiro gol da partida. Os dois volantes não estiveram bem, não trabalharam bem, tanto no setor defensivo quanto na criação do time. E o Luan esteve numa intensidade abaixo daquilo que se esperava. Vamos falar das coisas boas. O time mordeu mais? Mordeu mais. A gente notava que existia uma compactação um pouco maior. Eu notei alguma melhora na organização. Quando você olhava o time de cima aqui, eu via a linha de 4 defensiva muito bem definida, com esses dois volantes mais posicionados e os 4 jogadores à frente tentando marcar a saída de bola do Atlético e mordendo muito essa saída de bola.
praticamente um 4-2-4, e aí de novo esse problema de não ter um setor ali no meio mais preenchido, mas tudo bem. Agora, faltou mais intensidade ao Luan, faltou mais trabalho de bola no meio de campo, talvez o Luan recuar um pouquinho mais para tentar construir essa jogada, embora sem parceria. O Matheus Vital ainda tentou a sua individualidade, mas sobre individualidades a gente precisa também abrir um parênteses. Foi um jogo de muitos erros individuais. Muitos erros de passe, muito erro na tomada de decisão, muito erro em conclusão de jogada. O Corinthians errou muito. E se a gente quiser dar um mérito para o Fernando Miguel, e deve dar, porque ele fez um partidaço, também tem o erro na finalização, o erro na construção, o erro em chegar na frente da área e conseguir resolver. O Corinthians não resolveu, teve até um pênalti a seu favor e não resolveu. Mas e o Silvinho? Bom, o Silvinho, aos 15 minutos do segundo tempo, até faz uma troca interessante. Tira um desses volantes que não estava jogando bem, só depois ele tira o outro, tira o Rony inicialmente, depois do Camacho, para colocar o Ângelo Arauz, que entrou bem. Porque faltava justamente esse cara, né, de tentar circular a bola um pouquinho mais no meio e fazer mais o time criar jogadas ofensivas. E aí, com isso, ele traz o Ramiro para o meio, por dentro, e o Mosquito joga exatamente na sua função, onde ele rende mais. Um minuto depois, ele sofre o pênalti. Então, realmente, surtiu efeito essa mudança do Silvinho e essa mexida tática, né, do Mosquito, que talvez não tenha conseguido jogar o seu melhor futebol ali, tentando achar um espaço ali como o principal homem do comando de ataque sem ter parceria, né? Quando ele joga pelo lado, ele vai na jogada pessoal, sofre o pênalti do Natanael e o Corinthians desperdiça a penalidade. Claro que o Fernando Miguel fez uma ótima partida, claro que o Atlético Goianiense se portou muito bem no jogo, veio aqui, construiu o seu resultado e a sua vitória. Agora o Corinthians tem muita coisa para corrigir, não acho que o Gil tenha feito um jogo ruim, né, para a gente questionar a sua titularidade, mas é que, por outro lado, você tem um zagueiro muito mais rápido, de uma ótima saída de bola, que é o João Vitor. Então, naturalmente, o Silvinho já começa tomando uma medida que a torcida, obviamente, não vai gostar. No meio de campo, ele tinha a ausência desses dois homens de primeira função, né, o Gabriel e o Xavier. Diante da dificuldade, a gente entende a escalação do Camacho e do Rony, porque o Cantillo estava no banco, mas eu não sei qual é o nível físico dele. Talvez fosse o ideal, né? Você colocar o Cantillo como primeiro, porque ele faz aquela bola longa, mesmo sem ter um poder de combate maior, mas deixar um segundo homem de meio campo, que eu manteria o Ramiro. Eu sei que o Ramiro teve o melhor momento da vida dele como aberto pelo lado direito, mas ele até vinha fazendo bons jogos aqui no Corinthians, jogando por dentro, jogando nessa função de meio campo. E aí vai faltar gente, né? Talvez colar junto o Ângelo Arauz com o Luan e o Vital para dar mais circulação de bola, construção ofensiva, e aí sim tentar, ou dois atacantes, né? Porque o Jô até entrou no segundo tempo, nos minutos finais, mas pouco conseguiu fazer, como tem sido a tônica do Jô nesse período aqui no Corinthians, né? Ele tenta fazer o pivô, tenta fazer alguma jogada ou outra, mas bem marcado, não consegue desenvolver exatamente pela sua falta de mobilidade. Muitos problemas assim de elenco, problemas táticos, problemas individuais e coletivos. Realmente não foi uma boa estreia. Mas por quê? Porque não basta apenas mudar o comando técnico, né? Tem muitos problemas que a gente já tinha detectado, que eles são de elenco, que eles são de tomada de decisão de alguns atletas, mas também é bom que se diga que foi apenas o primeiro jogo do Silvinho com 2 ou 3 treinamentos. É óbvio que não dá para determinar o trabalho dele apenas por esse jogo. Ele pegou um adversário que soube encará-lo e que ele vai ter uma segunda chance de jogar na próxima quarta-feira contra esse mesmo Atlético, mas pela Copa do Brasil, e a gente talvez veja uma evolução, pelo menos que ele tire lições dessa partida, né? Porque o adversário foi muito mais eficiente na sua estratégia. Mas se o Fernando Miguel não tivesse feito as defesas, mas ele fez, né? Ele fez, e também a definição ou a falta da equipe do Corinthians acabou pesando, né? Porque o Corinthians teve um pênalti e a gente pode, evidentemente, valorizar o Fernando Miguel, mas também pode citar a incompetência para poder marcar e pelo menos ter empatado o jogo. Não foi legal, não foi uma boa estreia, mas ainda tem muito tempo. A gente espera que ele corrija para os próximos jogos. O que vocês acharam? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!